E aí, eu tenho as precedências das características de risco. Então, como eu mencionei para vocês lá naquele exemplo da classificação GHS, eu posso ter mais de uma classe de risco, né, para o transporte. E como saber qual que vai ser precedente, qual que vai ter precedência, qual que vai ser meu risco principal e depois o subsidiário? Através dessa tabela aqui, ó. Vocês vão perceber que algumas das classes de perigo, elas não estão mencionadas na tabela. Elas vão, ó, da classe 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho 4, 5, 6 e 8 aqui, tá? Eu não tenho algumas outras. Por quê? Porque a classe 1, a 2, os explosivos da classe 3, alguns sólidos insensibilizados da classe 4.1 e alguns outros aqui, eles possuem sempre precedência, tá? Então, se eu tenho algum produto, alguma substância que tem alguma dessas classes aqui, elas vão ser sempre o risco principal. Aí eu nem preciso olhar na tabela de precedência de riscos. Mas naquele exemplo que eu dei lá, que eu identifiquei, de acordo com a classificação GHS, que o meu produto ele era classe 3, inflamável, mas ele também era classe 8, corrosivo. Aí eu vou usar a tabela de precedência de risco. Então, aqui eu tenho a classe 3, grupo de embalagem 1, 2 e 3, e aqui eu tenho a classe 8. Vai depender se é sólido ou se é líquido, mas tem grupo de embalagem 1, 2 e 3. E aí eu vou cruzar na tabela e ver qual delas que vai ter precedência. Aí, com base nisso, eu vou ver se meu produto é um líquido inflamável corrosivo ou se é um líquido corrosivo inflamável, tá bom? Aqui agora alguns exemplos. Eu tenho o exemplo 1, trouxe uma mistura aqui. Vamos supor que eu tenho 70% de tolueno e 30% de água. O primeiro passo, avaliar quais substâncias possuem número ano próprio, né? Nesse caso, só o tolueno possui número ano próprio listado na relação de produtos perigosos, que é o 1294, tolueno. Ele é classe 3, que é líquido inflamável, e ele é grupo de embalagem 2, tá? Então, classe 3, grupo de embalagem 2. A água não está listada na relação de produtos perigosos, ela não é um produto perigoso. Então, aí que a gente vê, será que eu posso usar o número ano do tolueno como o número ano dessa minha mistura de tolueno com água? O segundo passo é avaliar se o número ano do tolueno pode ser utilizado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar a classificação GHS do tolueno puro com a classificação GHS do produto final, ou seja, dessa minha mistura, do tolueno misturado com água. Então, eu vou ver aqui, ó, que ele é líquido inflamável, tolueno puro, né? Líquido inflamável categoria 2, e meu produto final, ele também é líquido inflamável categoria 2. Então, essa água aqui, nesse caso, não alterou em nada a classificação de inflamabilidade. Então, eu posso usar o número ono do tolueno como sendo o número ono da minha mistura, tá bom? Nesse caso, eu posso. Exemplo 2. São exemplos fictícios aqui, tá, gente? Mas aí eu coloquei um pouco mais de água, 40% de água, 60% de tolueno. Avaliar mais uma vez as substâncias que possuem número ono, tolueno. Segundo passo, avaliar se pode ser usado esse número ano no meu produto. Vamos comparar a classificação GHS do tolueno puro com a classificação GHS do produto final. O tolueno puro ele é líquido inflamável categoria 2. Por isso que ele é grupo de embalagem 2 lá na relação numérica, né? Na relação de produtos perigosos. Mas a minha mistura, nesse caso aqui, ela veio como líquido inflamável categoria 3. Então, a classificação está diferente. Eu não posso usar o número ano do tolueno como número ono da minha mistura. Então, eu vou ter que colocar nela um número ono genérico. Seria um líquido inflamável NE. Como eu tenho a provisão especial 274, eu coloco entre parênteses o nome técnico do tolueno, que é a substância que trouxe ali a classificação de inflamabilidade para o meu produto, para a minha mistura. Por último, exemplo 3. Aqui nesse caso, eu tenho 70% de tolueno e 30% de etanol. São duas substâncias listadas na relação numérica de produtos perigosos. Nesse caso, eu posso usar alguma delas?
Não, não posso, tá? O que eu vou ter que usar? Um número ONU genérico adequado, líquido inflamável, NE, tolueno e etanol, porque os dois componentes ali contribuem para a classificação de inflamabilidade da minha mistura, do meu produto todo.